Senta aqui comigo, porque hoje a mesa está posta para mais uma conversa, daquelas que tocam o coração e que nos lembram que a fé também se vive nos intervalos entre a promessa e o cumprimento. Esse é o Na Mesa com Elas, o encontro de alma para alma, onde histórias antigas se tornam respostas novas. E eu sou Érica Dias e te convido para mais um café à Mesa da Graça. A mulher que assenta à nossa mesa hoje teve que enfrentar o maior poder do mundo com apenas um coração de mãe e um cesto de junco. Uma mulher que nos ensina que fé também pensa, planeja e age. Quando o decreto de morte chegou, ela não se desesperou. Ela criou uma estratégia e em cada detalhe do cesto no Nilo, ela colocava amor, coragem e confiança. Hoje, a mesa é com ela, Joquebede, a mãe de Arão, Miriam e do grande libertador Moisés, que nos lembra que o controle que entregamos a Deus não é perda, é segurança. Seja bem-vinda, forte e corajosa. Que história de coragem a sua. Obrigada, amiga. Tenho assistido os episódios e sido muito abençoada. A coragem não é uma ausência de medo, mas a ação guiada pela fé, mesmo quando o coração treme. Naquela época, Érica, nós éramos escravos e o medo era o ar que nós respirávamos. Você deu à luz em um momento de terror absoluto. O faraó tinha emitido o decreto que todo menino hebreu recém-nascido deveria ser lançado no Nilo. Quando você viu Moisés, o que te fez desafiar a ordem do homem mais poderoso da terra? O medo deve ter sido enorme, mas você não se paralisou. Joquebede, o que te deu tanta coragem para agir? Eu chorei sim, mas enquanto eu chorava, o Senhor me lembrava, esse menino tem um propósito. E se Deus tem propósito, eu tenho que ser estratégica. Porque fé não é fechar os olhos e esperar um milagre. Fé, para mim, é abrir os olhos e ver o caminho que Deus está mostrando. E eu vi que ele era um menino formoso, mas essa formosura dele não era só física. A Bíblia diz que os meus olhos o viram. Mas a verdade é que os meus olhos de mãe e o meu coração de fé viram que ele era especial para Deus. E foi naquele momento. Eu tive que decidir quem eu temeria. O faraó, que podia matar meu filho, ou o Senhor, que podia dar a vida. E eu não hesitei. Por 3 meses, a minha casa se tornou um esconderijo de fé. 3 meses de terror, silenciando um bebê, sabendo que a qualquer momento poderiam bater à sua porta. E então, inevitável, você não podia mais escondê-lo. E foi aí, como conta a história, né, que você tomou a decisão que a tornou uma lenda. Colocou o seu filho em uma arca de junco e entregou ao rio Nilo, o mesmo rio que era a cova de outros bebês. Isso é coragem ou loucura? Como é que foi soltar o cesto? Como é que foi abrir mão do controle? Esse foi o momento mais difícil da minha vida. Eu queria segurar, mas eu entendi que proteger não é prender. Às vezes, o maior ato de amor é deixar Deus conduzir o que é nosso. Quando eu soltei no Nilo, eu também me soltei nas mãos de Deus. É o risco da fé. Foi a minha maior oração, o meu ato de rendição. Era que eu fiz tudo que estava ao meu alcance. O cesto bem planejado, um local estratégico entre os juncos. Mas depois eu tive que soltar. A lição era clara. Eu não podia mais salvá-lo. E eu precisava confiar a salvação ao único que podia salvar. O rio, que era para ser o túmulo dele, se tornou o caminho para o palácio. E Deus te surpreendeu, devolvendo Moisés aos teus braços. O reencontro foi um milagre. A filha de Faraó encontrar o cesto e sua filha Miriam, com inteligência e o time perfeito, aparecer. E o bebê ser devolvido à mãe biológica e ainda com salário para você amamentá-lo. Joquebede, como foi receber o seu filho de volta? E agora, sob a proteção de Faraó. O que você aprendeu sobre confiar no processo? Foi a prova.
de que Deus não só salva, mas Ele restaura o que foi perdido. Ele me deu a oportunidade de ser mãe dele nos seus anos mais cruciais. Eu sabia que o tempo era curto e eu não desperdicei um dia. Eu não amamentei apenas com leite, eu amamentei com a identidade do povo hebreu, com a lembrança da nossa história, da nossa fé, da nossa escravidão. Eu aprendi que quando entregamos algo a Deus, nunca perdemos. Só adiamos o tempo do reencontro. O que é gerado em fé, minha amiga, Deus sustenta. Eu só fiz o que toda mãe deve fazer: obedecer e confiar. Verdade. O verdadeiro heroísmo está em fazer o que é humanamente possível, o sexto, e entregar o resultado ao que é divinamente possível, o resgate. Confiar em Deus é usar a sabedoria que Ele nos deu. A sua influência foi tão profunda que anos depois, Moisés escolheu a sua identidade sofrida em vez do conforto do palácio. Tua vida nos lembra que a maior herança que damos aos nossos filhos é a fé inabalável. Você me ensina que fé e sabedoria caminham juntas. A fé ora, a sabedoria age. E quando o coração aprende a entregar, o milagre encontra o caminho. E eu sei que isso não aconteceu só comigo. Ainda hoje, nós vivemos situações semelhantes. Qual é o decreto de Faraó? O medo, a crise, a pressão que talvez você esteja enfrentando hoje e que está tentando roubar a fé e o futuro dos seus filhos. Que cesto de fé você precisa construir hoje e lançar no rio, confiando a Deus, todo o resultado? Eu sei que as respostas a cada uma dessas perguntas, só o Espírito Santo é quem tem para nos entregar. Por isso eu quero convidar você a orar comigo e pedir ao Senhor que lhe dê resposta a cada uma dessas perguntas. Vamos lá? Senhor, me ensina a proteger com fé e a entregar com confiança. Me ajuda a entender que o controle está seguro nas suas mãos. Que eu aprenda, como Joquebede, a preparar o cesto e depois deixá-lo seguir no rio da tua vontade. Amém. Joquebede, obrigada por me ensinar que a fé não é passividade, é movimento. Obrigada por me mostrar que planejar também é confiar e que abrir mão do controle não é desistir, é reconhecer que Deus sabe o melhor caminho. A tua coragem gerou libertação. Obrigada. Obrigada por dividir a tua mesa comigo. Eu quem agradeço. Se de alguma forma a minha história puder ajudar, eu fico feliz e agradecida. E essa foi nossa conversa com Joquebede, uma mulher que enfrentou decretos de morte com sabedoria de vida. Ela nos ensinou que a fé não é fechar os olhos, é abrir as mãos e que confiar em Deus é mais seguro do que tentar controlar o que não podemos. Que o exemplo dela te inspire a preparar o que for preciso, mas também a entregar quando chegar a hora, porque quando colocamos o que amamos nas mãos de Deus, Ele sempre encontra um jeito de nos devolver no tempo certo e do jeito perfeito. Eu sou Érica Dias e esse foi o Na Mesa com Elas. Que a graça que te alcançou hoje continue te conduzindo até a próxima mesa. Na Mesa com Elas. Histórias de mulheres, encontros com a graça.